Atenção, este é um vídeo feito a partir de um corte da live. Se você quer assistir esse conteúdo de primeira mão, você assiste às 6 horas da noite, de segunda a sexta aqui nesse canalzinho. Todas as lives são apenas disponibilizadas para membros, então se você for ver a live por completo, você vai ter que ser membro, ou se você quiser ver o vídeo específico antecipado, você terá que ser membro para poder acessar esse conteúdo, tá bom? Bom vídeo. O South Park, ele fala de muitas coisas, zoa muitas coisas, tem muitas ideias malucas, mas uma das coisas que eles apresentaram, na verdade tiveram várias, mas nós vamos falar hoje especificamente de uma, era algo sério, falando sobre pobreza e agnosticismo. Meio da risada, percebe que tem algo provocador ali no meio. Volta um pouquinho. Minha mãe é tão pobre que ela manda uma folha e diz que é o ar-condicionado. O Cartman faz esse dia aí porque a mãe dele ficou sem emprego, se eu não me engano. E aí ele ficou pobre e tal, ele não conseguia pagar as contas direito, mas era culpa dele, ele mesmo ferrou a mãe dele, lascou a mãe dele, eles perderam a casa por causa dele. Tiveram que viver num antigo negócio de hot dog por uns meses. E ele era tanto zoador de pessoa pobre que na hora que ele virou pobre, ele resolveu zoar a própria mãe dele. Assim, o Cartman é aquele personagem que você pode odiar à vontade. Ele merece. Tem episódios de South Park que você assiste rindo, e no meio da risada, percebe que tem algo provocador ali no meio, te cutucando. E A Criança Pobre é exatamente esse tipo de episódio. Ele parece aquela comédia absurda que a série ama fazer. Personagens exagerados, situações impossíveis, piadas desconfortáveis. Só que, por trás de tudo isso, existe uma crítica amarga sobre pobreza, negligência e o jeito como a sociedade olha para quem está na base da pirâmide social. Mas por que os... A gente entrou numa discussão outro dia que a lei só vale pro pobre dentro do capitalismo, porque vocês verem, isso é uma notícia real, tá? Notícia real. Vou até trocar de negócio. Uma notícia completamente real, não tô inventando nada disso aqui. Um cara foi detido ano passado por ter desavenças com uma pessoa, cometido uma agressão dentro de um hotel e feito injúrias entenderam? O cara já foi e agrediu uma pessoa. E ele foi preso. Mas aí o juiz liberou ele e liberou a condenação dele mediante um pagamento de uma fiança de 10 salários mínimos, numa alegação que estava escrita, ficou escrito pelo juiz de que este cara não apresentava riscos para a sociedade. Há 3 dias atrás ele foi preso de novo por ter desvivido 2 de seus colegas de trabalho. Ele sendo um médico, no caso, tá? Entende o que o dinheiro faz? Quando você tem uma Porsche e você atropela alguém, você não vai preso. Você paga uma fiança. Quando você é deputado, senador e não sei o que mais, você não vai preso. Ou muito dificilmente, você tem que ser muito idiota e incompetente, não vamos falar o nome de ninguém aqui, para acabar sendo preso tendo um cargo político. É muita incompetência para você conseguir chegar nesse ponto. Porque eles colocam uma escala de dificuldade que é quase inumana para um ser humano desse ser preso. Lembrando, você é um servidor público. Você devia servir ao público. Ao invés disso, você está ganhando 30 vezes mais do que qualquer trabalhador, fazendo 10 vezes menos do que qualquer trabalhador durante a semana, tem que ter 5 vezes menos presença do que qualquer outro trabalhador normal, tem bolsa para absolutamente tudo, inclusive terno, que é uma coisa que qualquer outro trabalhador teria que pagar do próprio bolso.
Auxílio téreo, auxílio transporte, auxílio condomínio, auxílio não sei o quê, 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 não sei o quê. Mas tem auxílio até pra cagar. Auxílio papel higiênico. E dá tudo certo na tua vida. E desde que você não cague no pau o suficiente pra ser pego, você ganha a tua vida, a vida da tua mulher, a vida dos teus filhos e de quem mais vier. Enfim. Vamos voltar pra lá. Criadores escolheram falar de pobreza de um jeito tão direto. Como é que eles conseguiram misturar crítica social, sátira religiosa e até uma alfinetada em reality shows policiais sem perder o ritmo da comédia? E, talvez a dúvida mais pertinente, como um episódio que parece seguir uma linha relativamente clara consegue terminar de uma forma tão inesperada? Quem já assistiu sabe exatamente do que eu tô falando. Cara, essa ave gigante pegando o Kenny, cara. E Pra quem ainda quê, não mano? viu, provavelmente vai se surpreender quando a gente chegar lá. Pobre Mas além Kenny, disso, mano. o episódio também tem um elemento que dá um peso emocional a tudo. Palhaço, A mano. relação entre o Kenny e a Karen. A série raramente para mostrar a família dele com esse tipo de sensibilidade. E aqui Sim. isso vira um dos pontos mais marcantes do episódio. É o fio emocional É o Kenny, tá? Caso vocês não saibam, esse personagem aqui é o próprio Kenny. escondido embaixo de todas as piadas, que faz a história funcionar em um nível mais profundo do que parece à primeira vista. E pra quem não me conhece, eu sou o Bomberly, e hoje a gente vai destrinchar o episódio A Criança Pobre, de um jeito que, provavelmente, você nunca viu antes. Então, já deixa o seu like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ele Dito tem um isso, personagem bora de dissecar esse South Park, episódio. mano. Se bem que tinha um negócio pra fazer personagem de South Park antigamente, eu não sei quando que foi, mas... O episódio praticamente abre chutando a porta. E no caso dos McCormick, isso não é uma metáfora. A primeira cena já joga a gente no meio da bagunça dentro da casa deles, com o Stuart e o Kevin se xingando, a Carol tentando separar a briga enquanto segura a Karen, e o Kenny só sentado no sofá, como se aquilo fosse só mais uma Assistindo TV. terça-feira comum. Isso É um caos só tão mais uma familiar ali pessoa. dentro, que chega a ser engraçado. Até você lembrar que, na real, aquilo diz muito sobre o ambiente em que essas crianças crescem. Aliás, Essa esse família primeiro é trecho muito do episódio unida. marca a primeira fala do Kevin em mais de 10 anos. A última vez tinha sido lá na segunda temporada, e agora ele volta só pra xingar o pai, enquanto ambos estão bêbados. Eu nem E ao lembrava mesmo disso aí. tempo em que essa discussão familiar acontece, a TV da sala tá transmitindo o reality White Trash in Trouble, ou Lixo Branco em Apuros, que é basicamente uma paródia direta de programas policiais, como, por exemplo, o Cops, que é a inspiração direta aqui. No episódio, eles ainda amarram isso à obsessão do programa com a Pepsi Blue Ribbon, uma cerveja barata que virou piada recorrente associada ao estereótipo de white trash. E só pra dar uma contextualização Não, rápida, tá me dando um susto. white trash Um joguinho ou dele. lixo branco é um termo pejorativo usado nos Estados Unidos pra rotular pessoas Sim, pra brancas pessoas... pobres, geralmente retratadas por estereótipos como desorganização, falta de perspectiva e estilos de vida considerados degenerados. E a família do Kenny é nojentos. tudo isso. Mas enquanto ele assiste ao Basicamente. reality, completamente entediado, Kenny percebe que a casa que tá aparecendo na TV é justamente a dele. E até tenta avisar os outros, mas eles não se importam. Então a polícia aparece em peso, derruba a porta e leva os pais pra fora, algemados. Com direito a uma plateia de vizinhos e toda aquela exposição humilhante que esses realities transformam em espetáculo. É péssimo, porque o ser humano é muito curioso, então ele vem com o negócio... O que tá acontecendo? Oh, meu Deus, tô levando ele, sabe? É o tipo de cena em que você ri, mas também se pega pensando no quão desconfortável é ver a miséria transformada em conteúdo. Olhe para a câmera e diga, eu sou um lixo e estou em apuros. Eu sou lixo, estou em apuros. Muito bem, entre no carro agora. As crianças, então, são colocadas na Desnecessário viatura, fazer levadas isso. para a delegacia e colocadas na famigerada sala de relaxamento. Cara, uma sala de... Se isso aqui é uma sala de relaxamento, eu sou uma geladeira. Que assim... Ó, isso aqui é uma sala de relaxamento? Que? Relaxamento? Olha essa... Olha essa... Eu que não tenho problema com palhaço, eu acho perturbador. Meu amigo, eu não tenho problema com palhaço, eu acho isso aqui perturbador. Você imagina a criança chorando ali, velho? Que, ironicamente, é a Olha coisa isso aqui. menos relax da história. Simplesmente um quarto cheio de quadros enormes de palhaços sorridentes, que são mais assustadores do que acolhedores. Olhando diretamente para o fundo da tua córnea.
E é nesse momento que entra o Sr. Adams, o assistente social. Ah, é doido? Ele até tenta ser divertido, mas o humor dele gira exclusivamente em torno do escândalo sexual da Universidade Penn State. E aqui vale mais uma contextualização rápida. Esse caso real envolveu denúncias gravíssimas de abuso cometidas pelo técnico assistente do time de futebol americano da universidade. Meu Deus, ele foi... Pera aí, eu vou ler De a abuso notícia. cometidas pelo técnico assistente. Bellefonte, Pensilvânia. Jerry Sandusky foi condenado na terça-feira a pelo menos 30 anos de prisão, o que equivale a uma sentença de prisão perpétua, pelo escândalo de abuso sexual infantil que envergonhou a Penn State e levou à queda do técnico Joe Paterno. Do time de futebol americano da universidade. E ganhou repercussão nacional, não só pela magnitude dos crimes, mas porque a instituição tentou encobrir parte Meu das acusações. Deus, cara. Foi um choque enorme nos Estados Unidos nessa época. E é esse tema absolutamente Foram pesado. evitados pra não dar má publicidade. Que E coisa o Sr. Adams transforma em bacana. piada atrás de piada. E a mais icônica delas é quando ele pergunta isso aos irmãos McCormick. Então preciso saber se querem ir ao Rancho da Terra do Nunca, uma igreja católica ou a Universidade Penn State. Estamos nos divertindo, não é? Eu só invento essas piadas, é bom dar risadas. Simplesmente uma mistura das acusações contra Michael Jackson e o seu rancho Neverland, dos escândalos de abuso dentro da igreja católica e também, claro, do caso da Universidade Penn Penn State. South Park não pegou leve aqui. A piada é Não, pesada, não pegou. propositalmente incômoda, e estabelece de cara quem é esse personagem. Alguém que tenta aliviar o clima, explorando exatamente o tipo de abuso contra o qual, em teoria, ele deveria proteger essas crianças. Então, E enquanto os né, McCormick rapaz? estão passando pelo processo de triagem com o assistente social, a gente vai pra escola e vê o Stan e o Kyle tentando entender o que vai acontecer com o Kenny. É um momento Pum, pum, pum. Porque sempre tem um negócio de bang. breve em que a série lembra que os garotos realmente se importam com ele. Pelo menos até o Cartman chegar interrompendo tudo, completamente focado no que realmente importa pra E aí, seus carinhas, filha da puta? ele, que é descobrir quem é a nova criança pobre da escola. Vamos ir aqui com o novo cara pobre da escola. É, o Kenny mal saiu da cidade, e o Cartman já aparece com um bloco de notas, dizendo que tá conduzindo uma pesquisa séria sobre o nível de pobreza de cada aluno. É tão absurdo quanto parece, e tão perfeitamente Cartman quanto poderia ser. Sim, eu pesquisei todos os estudantes da escola e tenho Eu pesquisei todos os estudantes da escola. certeza que agora que ele se foi, Greg é criança pobre. Essa é a sua preocupação? Mas enquanto Essa é sua Cartman faz a sua preocupação. auditoria, o episódio corta novamente pros McCormick, agora chegando na casa onde eles vão morar. E é aí que Uma casa pior ainda. Ó a cara desses dois. Isso aqui parece a coisa Eu não muda vou de falar tom. nada, não. Eles são recebidos pelos Waterheads, Parece um lar aí de gente que faz uns negócios aí. os pais adotivos mais extremamente obsessivos que já apareceram na série. O casal se apresenta e logo solta a primeira regra. Naquela casa, todo mundo deve ser agnóstico, sempre, em qualquer situação. Olha, me surpreendeu até. Não foi isso que eu tinha pensado, não. Simplesmente não existe acreditar ou ter certeza. Qualquer sinal de convicção é proibido. Esteja sempre radiante ou feliz, alegre, porque isso talvez seja a vontade de Deus se ele existe. Abençoe essa causa, talvez. Agnosticismo. Revela tudo, acredita em tudo, estabelece tudo, nunca falha. E isso já coloca a gente naquele clima de fanatismo ao contrário. Não é uma religião, mas é um dogma tão rígido quanto qualquer culto. Esses são seus irmãos e irmãs de orfanato. Eles também são agnósticos. David, você acredita em Deus? Eu não sei. Certo. A partir daí, o Certo. episódio começa a brincar com essa ideia de um agnosticismo absoluto. Eles levam isso tão a sério Eles devem usar isso exatamente para dar o contraponto de pensar de que alguém que não é da religião onde isso acontece com tanta frequência faria o mesmo comportamento. Tipo, e se um ateu fosse aquele cara chato de igual um adventista, sétimo dia? E se o agnóstico ele fosse tão chato quanto uma pessoa tentando te entregar um livro de Mormon? que até as bebidas são agnósticas. Nada de refrigerante comum, só latinhas de Dr. Pepper. Porque, segundo eles, ninguém sabe o sabor que isso tem. A piada funciona, porque Na casa dos agnósticos só tem latinha de Dr. Pepper, porque ninguém sabe qual que é o gosto disso, né? Pô, que é sacanagem, exatamente mano. o tipo de exagero que a série ama fazer, que é pegar uma postura moderada, no caso, o agnosticismo, e empurrar até virar um absurdo completo, quase um fanatismo Aham. invertido.
E isso se encaixa muito bem no tema central do episódio, Antifanatismo. porque coloca as crianças McCormick saindo do caos da sua casa para cair em outro tipo de McCormick. caos. É como trocar a negligência dos seus pais por um manual de regras tão rígido que sufoca eles tão quanto o drama anterior. Uhum. Só que enquanto o Kenny tenta sobreviver à nova vida agnóstica, o Cartman começa a entrar num colapso completamente diferente. E, claro, muito mais dramático do que precisava ser. Tudo começa quando ela arrasta o Butters pro laboratório de informática da escola. E o Butters, todo animado, explica que conseguiu cruzar os registros de desconto no almoço escolar com as declarações de imposto das famílias da cidade. Uma declaração de Sim, o Butters imposto. fez isso. E aí vem um momento que quebra o Cartman Isso por é meio dentro. crime, porque, né? segundo os Meio dados crime. cruzados, o Cartman agora é a criança mais pobre da escola. E claro, na cabeça dele, isso Aê! significa uma coisa. O Kyle vai descobrir. E se o Kyle descobrir, ele vai espalhar pra todos. Então Cartman entra em um modo de autodestruição preventiva, que só ele seria capaz de inventar. Ele vai na mesma hora andar pelos corredores da escola, anunciando pra todo mundo o quanto ele é pobre, antes que o Kyle pudesse usar isso É muito engraçado ser pobre até que você é o pobre, Contra né, ele. Kátia? Pode rir, pessoal. A mãe do Carmen é tão pobre que quando ela vai no KFC, ela lambe os dedos das outras pessoas. Ha! Falei antes que você, Kiel. Esse comportamento diz muito sobre a dinâmica dele com o Kyle. Pro Cartman, não há castigo maior do que ser inferior a alguém que ele insiste em considerar o seu inimigo. Mas o Kyle, por sua vez, não liga nem um pouco pra isso. O que Ele deixa não tá tudo nem muito aí. mais trágico pro Cartman. Porque ele tá lutando contra um adversário que nem sabe que a batalha começou. É a definição perfeita de auto-humilhação. E como se isso não bastasse, ele chega em Exatamente. casa e despeja tudo isso em cima da sua mãe. Ele a confronta, exigindo que ela faça mais dinheiro. Mas a Liane diz que já trabalha em 2 empregos. Só que isso não acalma o Cartman. Pelo contrário, ele transforma essa frustração em munição pra criar ainda mais piadas sobre a própria pobreza. Como se tivesse Não é sobre a própria pobreza, é uma piada sobre a própria tentando mãe. provar que sentir vergonha é Babaca. opcional quando você antecipa o bullying. É Escroto. patético. E é exatamente o tipo de comportamento emocionalmente torto que define o Cartman. Minha mãe é tão pobre que quando ela soube da última ceia, ela achou que os descontos estavam acabando. Não é engraçado, mãe? E enquanto o Cartman surta com a sua pobreza, o episódio faz um contraste brusco e volta pra algo muito mais sensível. A Karen. Ela é, sem Uhum. exagero, o coração desse capítulo. A série raramente dá espaço pros irmãos de Kenny. E aqui, a Karen aparece como aquela Tadinha, criança mano. tentando manter algum senso de segurança Ela ainda tá suja na cara, tá emocional ligado? em meio a todo o caos. Ela não teve chance de Nas tomar um primeiras noites banho. no novo lar, quando o resto da casa já dorme, ela chora abaixo na cama, abraçada à sua boneca, completamente perdida naquele lugar. E é justamente nessa solidão que o Mysterion aparece. A sombra dele entra pela janela, e a Karen imediatamente se anima. Pra ela, o Mysterion não é só um vigilante, é um anjo da guarda. E isso bate com o que a série mostra no arco do Guaxinim em Amigos, quando o South Park revelou Uhum. que o alter ego do Kenny tem um peso emocional pra ele, quase como uma extensão da sua consciência de que o mundo é injusto demais. E assim, Sim. o episódio usa isso de um jeito bonito, sem nenhuma ironia. O Kenny sempre foi o mais vulnerável do grupo, pobre, negligenciado, muitas vezes ignorado, e ver ele assumir essa forma Lascado. heróica pra proteger a irmã dá uma camada totalmente nova ao personagem. É uma das poucas vezes que a série deixa o humor de lado por uns instantes, e mostra que, por trás da piada recorrente da família disfuncional, existe uma relação genuína. O Kenny, mesmo criança, Uhum. mesmo com uma vida totalmente instável, tenta ser tudo o que a irmã precisa. Alguém que a faça se sentir segura. Não importa onde Uhum. vá, não importa o que faça, eu sempre estarei aqui. Você entende? Depois de transformar sua pobreza em auto-humilhação, o Cartman chega à conclusão mais Cartman possível. Se o Kenny foi parar no lar adotivo, que, segundo Cartman, parece legal, então essa é a saída perfeita pra ele também. E claro, a sua solução não é conseguir um trabalho, ajudar a mãe, ou qualquer coisa minimamente sensata. Não, é se fazer de... É simplesmente denunciar ela pra Seu de polícia, babaca. inventando que a Liane tem um laboratório de metanfetamina no quintal. A cena é muito Mano. engraçada, porque a Liane mal consegue entender o que tá acontecendo, enquanto os policiais vasculham a casa, e o Cartman já tá ali, de mala pronta, vestido com uma camisa florida, convicto de que será enviado pro Havaí. Como se fosse um E pra campo de completar, férias. o episódio traz de volta o reality White Trash in Trouble, filmando a prisão dela. Agora olhe pra câmera e diga, eu sou um lixo e estou em apuros. Oh, eu sou um lixo e estou em apuros. Quando Isso o é muita Cartman chega à sacanagem, delegacia, mano. ele entra na mesma sala de relaxamento que os McCormick também entraram, e é recebido pelo mesmo Sr. Adams, que continua Que vai tentando fazer falar a piadas mesma sobre o bosta. escândalo da Penn State. E dessa vez, quem se ofende é o próprio Cartman. Uma baita ironia. Ele diz que esse tipo de piada não é legal. E aí acontece algo que deixa essa cena ainda mais engraçada. O Sr. Adams também acha as piadas do Cartman ofensivas. E basicamente, a cena vira uma batalha de piadas pesadas, onde cada um tenta provar que o humor do outro não presta. E diz aqui Uai? também que o time da Penn State prefere começar o jogo perdendo? Porque na Penn State eles preferem ficar por trás dos outros. Na cena seguinte, o Cartman tá no carro da polícia, Nossa. indo pro seu novo lar, com aquela confiança que só ele tem. Mas aí vem um choque de realidade. O lar adotivo fica em Greeley, e não no Havaí, como ele esperava. E a expressão do Cartman murchando é impagável. Ele olha pela janela Greeley. e vê uma placa enorme com o slogan. O exato O exato oposto do Havaí. oposto. Genial. Bem-vindo a Greeley, o oposto do Havaí. Willy! E quando ele chega à casa dos Waterheads, o contraste fica ainda mais gritante. Nada de praia, só um monte de crianças mal-humoradas e 2 adultos autoritários. O Sr. Waterhead faz questão de receber o Cartman com um discurso quase militarizado,
A gente não pode saber com certeza se Deus ou Cristo existem. Eles poderiam. Então, eles poderia ter um grande pássaro reptiliano em cargo de tudo. Você consegue ter certeza disso? Não. Então, é sem sentido falar a respeito. Um pássaro reptiliano. Repetindo o Gigante. código agnóstico da casa. Não existe certeza sobre nada. Não existe conhecimento definitivo. E, claro, também não podemos ter certeza da existência Pássaro reptiliano. de um pássaro reptiliano gigante. Algo que pode até não fazer sentido agora, mas... vocês vão ver mais pra frente. Cara, sem brincadeira, tem uma religião que é sobre espaguete, mano. Entendeu? A religião do espaguete. É o pastafarianismo. A igreja do monstro espaguete voador. Uma religião satírica criada em 2006 como protesto contra a exigência do ensino de cristianismo nas escolas. Criacionismo nas escolas. Fiéis pastafarianos reverenciam o monstro do espaguete voador como criador, usam escorredores de macarrão na cabeça como símbolos religiosos e veem os piratas como os primeiros seguidores, ligando a diminuição ao aquecimento global, tudo isso para questionar a habilidade de design inteligente e impressionista. Se o espaguete voador existe, o pássaro reptiliano tá a 2 passos. Pra frente. Não podemos afirmar com certeza se Deus ou Cristo existem. Talvez sim, mas pode ser uma ave gigantesca. Podemos ter Ah, certeza um disso? pássaro Não, então não faz sentido reptiliano conversar. é Agora dragão. repita comigo. E enquanto o senhor Ele trouxe um ponto aqui muito válido. Uma ave reptiliana gigantesca, na verdade, é um dragão. Faz todo sentido. Red recita esse manifesto, o Cartman percebe que caiu num ambiente ainda mais pobre do que a sua própria casa em South Park. A ironia é deliciosa, porque é óbvio que todo mundo ali vive em uma situação apertada, mas a mente do Cartman está Até tão focada porque eles têm 15 crianças na própria fazer. hierarquia imaginária de pobreza, que ele começa a se preocupar mais com o seu novo status social de miséria do que com a vida nova que vai ter que encarar. No dia seguinte, quando ele chega à nova escola, a paranoia vira pânico. Ele tá no corredor, tentando se justificar pros outros alunos, que apesar de agora morarem juntos, antes disso, o Kenny é quem era mais pobre. Mas aí ele recebe a melhor notícia que poderia ter. Existe um garoto chamado Jacob Hallory, que, segundo os novos colegas, é considerado o verdadeiro pobre da escola. E ao ouvir isso, o Cartman simplesmente mano. explode de alegria. E do nada, começa a cantar uma música inteira sobre não ser mais a criança pobre. Algo tão exagerado que até o diretor depois menciona ter contado mais de 47 piadas de Sua Mãe é Tão Pobre durante o musical. E esse é o tipo de Meu cena que Deus resume do perfeitamente céu, o personagem. cara. Diante do sofrimento do outro, ele encontra Escroto alívio do pessoal. caralho. É uma piada recorrente da série. E também um retrato brilhante de como Cartman reage ao mundo. Porque eu não sou a criança mais pobre. Essa daqui é pro Jacob Hallory, gente. A mãe dele é tão pobre que usa desconto no hospício. E na sala da direção, o Sr. Adams Desconto no reaparece. E o hospício, episódio que revive a guerra filha. das piadas. O assistente social reclama das piadas de Cartman, dizendo que elas são velhas e ofensivas. Mas o Cartman retruca, reclamando das piadas sobre a Penn State, dizendo que o Sr. Adams só tá trocando a igreja católica pela universidade. Mas enfim, com o Cartman ocupado demais Meu na sua guerra de Deus, piadas cara. ofensivas, o episódio volta pra Karen, que, de longe, é quem mais sofre Se parar pra pensar, esse maluco talvez tenha sido um dos abusados da Penn State e aí ele passa piadas pra isso como modo de nessa nova defesa. rotina. E como se o ambiente agnóstico radical já não fosse o bastante, ela ainda precisa lidar com a Jessica Pinkerton, uma valentão da escola. A garota se aproxima, pega no pé dela por estar chorando e até tenta tomar a sua boneca. Só que, no meio disso, acontece um dos melhores momentos do episódio. O Mysterium aparece. Ele literalmente cai do céu, com aquela sua postura heróica e silenciosa. E a cena da luta é excelente. O Mysterium acaba com a Jessica. Ele dá um chute no estômago, outro giratório e até um socão na cara. Caraca! A cena é quase uma coreografia bem feita de um filme de ação. E no fim, ele completa ergue na cabeça dela, só pra deixar claro que Karen McCormick é intocável. Não mexa com Karen McCormick. Você entendeu? Certifique-se de espalhar a notícia para todos. E a Karen, claro, fica ainda mais encantada com essa figura misteriosa. Pra ela, não existe a menor Mano dúvida. do Aquilo céu, é um anjo da quem- guarda, um protetor menina enviado de do céu, especialmente pra ela. catiripapo. E quanto mais o Mysterium aparece, mais ela se apega. E isso cria um contraste muito foda com toda a confusão que acontece em volta. Em um episódio cheio de sátiras e exageros, essa relação se mantém como um dos poucos pontos realmente doces. Voltando pra casa dos Waterheads. No jantar, as crianças começam a comentar Dr. sobre o anjo que Pepper. apareceu na escola. Uma delas descreve a queda do anjo do céu. Outra fala do jeito como ele derrotou a Jessica Pinkerton. E a Karen reforça tudo com um brilho nos olhos, como se Ah! estivesse contando um milagre.
Pra Vai qualquer dar família bosta. comum, isso seria só uma história de criança inofensiva. Mas pra ali, eles... mencionar anjos é praticamente cometer heresia. Assim que a palavra anjo sai da boca das crianças, o senhor e a senhora Waterhead esbravejam. E o problema aqui, que fique claro, não é acreditar em anjos, é afirmar algo com convicção. Na cabeça deles, a Karen e os outros cometeram o maior pecado agnóstico possível, que é demonstrar certeza. E o castigo não poderia ser algo comum. Eles arrastam as crianças pro porão e penduram um dos meninos. A senhora Waterhead, então, liga um barril de Dr. Pepper e começa a jogar jatos na cara da criança. Enquanto o senhor Waterhead pergunta se ele realmente viu um anjo. A criança responde que não, mas isso não é o suficiente. Afinal, Eu você não nunca pode ter sei. certeza de nada. Você não pode ter certeza, então não é nem Você sim nem viu não. algum anjo? Não, eu não vi um anjo. Não, você não pode ter certeza. Pode ter visto um anjo. Joga o Dr. Pepper nele. Enquanto isso, o Cartman, totalmente alheio ao sofrimento dos outros, Isso é decide bizarro, que a hora de mano. agir chegou. Ele denuncia os pais adotivos. E então, no auge do caos no porão, o Sr. Adams aparece na porta junto com ele. E com o Sr. Adams atendendo a denúncia do Cartman e os Waterheads completamente fora de si, a casa vira um cenário perfeito para a entrada definitiva do Mysterium. Quando os pais adotivos percebem que há algo na casa, a perseguição começa. E eles correm pelos cômodos atrás dele, até o momento em que o Sr. Waterhead diz isso. Uma pessoa misteriosa voando por aí. Ele parecia um tipo de anjo agnóstico. E o Mysterium nem precisa encostar neles pra vencer. Anjo Ele só deixa um agnóstico. bilhete cravado na parede, dizendo pra olharem a geladeira. Então eles descem e abrem a porta da geladeira, esperando encontrar apenas as latas de Dr. Pepper. Mas não. Lá dentro está uma única lata daquela cerveja barata, presa a uma mola com um ponto de interrogação. Um enigma deixado pelo Mysterium. Cara, Kenny domou Sr. esse Waterhead pega a episódio. hein? lata, abre, toma um gole e diz que é tipo cerveja, mas diferente. A senhora Waterhead também toma um gole. E na mesma hora, as viaturas da polícia chegam, prontas para mais um episódio de White Trash in Trouble. Os Waterhead simplesmente são arrastados pra fora da casa, bêbados e se falando xingando, que são e os lixos. policiais os obrigam a repetir pra câmera. Eu sou um lixo e estou em apuros. Entre já no carro. Espera um pouco. Eu sou lixo, estou em apuros. E com o caos instaurado, o Sr. Adams finalmente toma uma Você é um lixo e está em decisão que apuros. parece sensata. Ele diz que o sistema virou uma vergonha e manda devolver todas as crianças pros seus pais. E no meio disso, até o Cartman também é obrigado a repetir pra câmera que é um lixo e está em apuros. É o fechamento perfeito dessa piada, que atravessa o episódio inteiro. Você responderá por desobediência. Muito bem, eu sou o lixo e estou em apuros. Quando o Kenny e o Cartman voltam pra South Park, o episódio dá aquela sensação de que tudo tá voltando aos eixos. Pelo Ai, menos na medida cara, do esse possível dentro final. do universo da série. Na escola, o Kenny é recebido com palmas pelos colegas. É um daqueles momentos rápidos, mas que aquecem um pouco o episódio, depois de tanta confusão. Enquanto Nossa, isso, o não quero Cartman nem tá no ver. auge da felicidade. Com o Kenny de volta, tudo retorna ao normal pra ele também. Inclusive, a hierarquia que realmente importa. Alguém mais pobre do que ele existe novamente. E ele até engata um musical celebrando a vitória. A Mas, menos claro, que... se tratando de South Park, essa calmaria dura pouco. Do nada, o teto da escola simplesmente se quebra. E um pássaro reptiliano gigante, exatamente o mesmo que o Sr. Waterhead, Um pássaro reptiliano gigante. Que parece mais com aquele bicho do Donkey Kong do que com um dragão. dizia poder existir ou não, devora brutalmente o Kenny ali mesmo. É tão abrupto que até os personagens ficam chocados. O Stan só solta um, que diabos? Porque não há outra reação possível. E pra completar a ironia, essa é a única morte do Kenny em toda a 15ª temporada, o que faz o momento ficar ainda mais emblemático. E o Cartman, ao perceber que Mano, o cara carregou o episódio nas costas e no fim ele foi brutalmente destruído. voltou a ser o mais pobre, entra em crise. Mano. Ele começa a chorar e a soltar mais piadas sobre a sua mãe. Ah, minha mãe é tão pobre que ela só usa um sapato. E se perguntar se ela perdeu um sapato, ela dirá, não, achei um. E o episódio fecha exatamente com essa mistura de sátira, humor negro e ironia. Ai, mano, O ciclo que recomeça. sacanagem, O Kenny cara. morre do jeito mais absurdo possível. O Cartman desaba emocionalmente por um motivo completamente egoísta. E o universo de South Park continua girando nesse caos perfeito, onde nada é ileso. Nem mesmo a incerteza dos agnósticos. Quando você olha de longe, esse Olha parece ali. só um episódio caótico. Lares adotivos exagerados. Não, o não Cartman é surtando caótico, com mano. pobreza. O Kenny virando herói. E um pássaro reptiliano gigante aparecendo do nada. O pássaro reptiliano que é Mas bem quando você caótico. presta atenção, percebe que o episódio tá costurado por alguns temas bem pesados. Só que, claro, embrulhados do humor ácido que South Park domina tão bem. Uhum. A pobreza é o fio que atravessa tudo. Desde o início, o episódio coloca a família McCormick em uma posição de exposição pública, que lembra exatamente Sim. a exploração da miséria, feita por programas como Cops, que foi parodiado pelo White Trash in Trouble do episódio. Uhum. Essa pobreza vira desculpa pra julgamento, pra espetáculo. E, ao mesmo tempo, a série usa o Cartman pra mostrar como até a desigualdade vira competição. Porque, pra ele, não existe nada pior do que ser o mais pobre socialmente. É, de certa forma, cruel, mas é realista de um jeito desconfortável. Detalhe que ele é um lixo de pessoa. Ele é um lixo branco, mas não pela ideia de ser pobre, mas sim pela ideia de ser abruptamente desprezível. Já a negligência infantil aparece de duas formas completamente diferentes. De um lado, os McCormick, onde tudo é caos e desordem, e isso destrói os seus filhos lentamente. Do outro, os Waterheads,
que representam um extremo oposto, uma ordem baseada em dogmas absurdos, onde qualquer emoção é punida com mangueiradas de Dr. Pepper. Em ambos os casos, a mensagem é clara: os extremos costumam criar ambientes igualmente abusivos. E o Tóxicos e mais interessante, terríveis. no caso dos Waterheads, é como o episódio transforma o agnosticismo, que na vida real é só uma posição filosófica sobre incerteza, em uma forma de fanatismo. Eles pegam essa ideia de não dá pra ter certeza de nada e empurram tão longe que viram a religião ao contrário, com regras rígidas, punições humilhantes e um pânico quase teológico diante de qualquer menção a anjos, espiritualidade ou até uma simples convicção. É uma sátira muito direta a qualquer movimento que, mesmo pregando moderação, acaba virando um dogma tão sufocante fanatismo. quanto aquilo que critica. South Park faz questão de mostrar que até a dúvida pode virar autoritarismo nas mãos erradas. E também temos o Mysterion, Sim, funcionando sim. como o escape emocional da Karen. Ele não é só um super-herói, ele é a fantasia que dá a ela alguma sensação de controle, em uma vida em que tudo é Dá esperança, né, velho? Porque depois de tanta porrada na vida, esse menino precisava de algum decidido ponto de por adultos esperança. incompetentes. Ele é o símbolo da segurança que ela não encontra no mundo real, o único lugar onde ela pode acreditar em algo sem ser punida. E isso dá ao episódio uma base emocional tão forte, que contrasta com toda a loucura que acontece em volta. E o absurdo final, o pássaro reptiliano gigante engolindo Kenny, não é só uma piada gratuita. Isso aí Ele foi fecha o sacanagem. episódio com uma ironia perfeita. Os Waterheads estavam errados sobre tudo, menos sobre aquela possibilidade completamente idiota. O episódio usa esse momento para reforçar a ideia de que, em South Park, a realidade não precisa fazer sentido para ser real. E, no fim das contas, A Criança Pobre acaba sendo um daqueles episódios que ficam na cabeça, não só pelas piadas absurdas, mas pela mistura de caos e sensibilidade que ele consegue entregar ao mesmo tempo. Eu não lembrava que Kenny tinha 2 O irmãos. episódio começa como uma sátira exagerada sobre pobreza e reality shows sensacionalistas, mas aos poucos vai revelando camadas mais obscuras, sobre negligência, fanatismo e sistemas fracassados, até explodir naquele final completamente insano do pássaro engolindo Kenny. É um episódio que te faz rir de coisas que você não deveria, e depois te faz pensar em coisas que talvez você nunca pensaria. É South Park no auge. E esse equilíbrio entre o absurdo e a humanidade é o que marca esse capítulo. No meio de tanta sátira, a relação entre a Karen e o Kenny vira o coração da história. Ela encontra no Mysterion um anjo que a protege, e o Kenny encontra na irmã alguém que ele quer e precisa cuidar. É raro ver a série dando esse tipo de carinho emocional pros McCormick, e talvez por isso Verdade. essa dinâmica aqui seja tão poderosa. Exceto pro Mistério, que o Mistério aparece mais Se vezes. você curtiu essa análise de A Criança Pobre, já aproveita para assistir os vídeos que estão aparecendo aí na tela. Cara, excelente vídeo, muito bem montado. E realmente aborda esses temas bem complexos. Ou você ri dentro do seu parque, ou você questiona a sua própria existência. É sempre essa dualidade de coisa assim. Sei lá, muito bizarro.